Coloca lá o verdadeiro cérebro por trás do Master. Vocês vão saber agora. Vocês vão saber agora. Eu também fiquei aqui de cara com tudo isso. A gente precisa refletir, né, sobre os fatos que vão surgindo, né? E essa operação de ontem, gente, ela realmente ela muda o eixo do debate, tá? Ela muda o eixo do debate. Ela mostra que o Jacques Wagner conversava, sim, com o Augusto Lima, mas ela mostra justamente quem é o Augusto Lima, tá? Então, assim, é fundamental que vocês entendam isso. Tá aí, ó. Desde o início, tá? Deixa eu colocar aqui, porque a gente fica mais fácil para mim, inclusive, ler junto com vocês aqui. O verdadeiro cérebro do Banco Master se chama Augusto Lima. Augusto Lima, tá? Desde o início das investigações sobre o Banco Master, criou-se o mito Ari, Júlia e De Gaulle. Criou-se o mito de que o Daniel Vorcaro era o chefe maior do esquema de fraude bancária da história brasileira, né? Do maior esquema de fraude bancária da história brasileira. Jovem, bilionário, agressivo, o mineiro ostentava a skin clássica de um titã do mercado, né? Os relatos envolvendo festas nababescas, regadas a modelos suíças, ajudaram a consolidar a imagem de um personagem irresistível para a crônica político-financeira. Mas isso mudou ontem. As informações expostas na petição 16.201, sob a relatoria do ministro André Mendonça, revelam um roteiro menos glamuroso, mas muito mais interessante. Enquanto Vorcaro atraía os holofotes, Augusto Lima gerenciava o negócio. Além de sócio, o empresário baiano era também o CEO. Mantinha contatos com integrantes dos três poderes, contratava ex-ministros, reunia-se com o Banco Central, trabalhava a máquina financeira e também a política. A nona fase da Operação Compliance Zero deixa claro que Guga Lima era o cérebro por trás do crescimento agressivo e nada republicano do Master. A interlocução direta com o senador Jacques Wagner, líder do governo, atesta a relação umbilical com a cúpula petista e explica o recrutamento de expoentes da gestão Lula, como Guido Mantega e Ricardo Lewandowski, na tentativa de salvar o banco, costurando, inclusive, o negócio com o BRB e abrindo as portas do Banco Central e do Palácio do Planalto. O conteúdo extraído do seu celular, que não se resume aos contatos com Jacques Wagner, que fique claro, é hoje o artefato mais perigoso de Brasília, porque prova que as conexões dele com o poder real eram infinitamente mais profundas, capilares e operacionais que as de Vorcaro. Era Guga Lima quem construía as pontes e gerenciava o balanço de contrapartidas com o Estado, amparado pela engenharia jurídica dos advogados Daniel e Davi Lopes Monteiro, alcançados em fase anterior, dedicada justamente ao BRB. O escritório dos Monteiro foi o mesmo que estruturou a compra dos imóveis de luxo em São Paulo e Brasília para o Paulo Henrique, o ex-presidente do Banco de Brasília. Ontem descobrimos que ele replicou o modelo para satisfazer uma demanda do líder do governo Lula. Em novembro de 2024, o próprio senador enviou a Guga os dados e o livro digital do suntuoso condomínio Poem Horto, lá em Salvador, cravando: a unidade é a 1702 e o preço é 2,45 milhões, né, que ele chamava de vão. O vão é de 2,45, o vão. A operação: Lima acionou imediatamente Valério Marega Júnior, o Valério Fundos, esse apelido, esse aposto não é sem razão, para estruturar justamente a compra oculta por meio da empresa Epitome S.A. Mesmo com a PF nas ruas, em fases anteriores, as tratativas de mídia prosseguiram via videoconferências comandadas pelos Monteiro, que usavam termos cifrados como a altura do vão é 2,45 metros, para se referir ao preço do imóvel. Mensagens interceptadas mostram Eduardo Mendonça Sodré Martins, o Dudu, enteado de Jacques Wagner, cobrando o banqueiro em setembro de 2025. Amanhã vence os boletos e serão altos. Lima justificou o sufoco temporário pelo insucesso da operação de venda do Banco Master ao BRB, mas azeitou a engrenagem. Uma transferência de 3,5 milhões foi feita à BN Financeira, empresa da família de Wagner, através da PKL One, participações, empresa de Guga Lima, ligada ao Credit Sexta. Foi a PKL One que comprou o Credit Sexta lá atrás, na origem do Master. No celular do advogado Daniel Monteiro, a PF ainda achou planilhas carimbando mais de 2,34 milhões repassados a Dudu, o enteado do Jacques Wagner, por vias interpostas.
O pulo do gato para salvar e inflar o balanço do Master era a venda de carteiras de crédito para o BRB, uma operação total de 30 bilhões e na qual a PF identificou pelo menos 12 bilhões em créditos fraudados ou podres. O Guga Lima operava a negociação com o Banco Público e mantinha Wagner ciente. Em março de 2025, disparou para o senador: "Você, mais do que ninguém, sabe de minha história e faz parte disso." As carteiras foram forjadas a partir de empresas da Bahia, ligadas a Augusto Lima, com base em relações de empréstimos consignados vinculados a servidores do Estado comandado pelo PT de Jacques Wagner. Ou seja, o escândalo do BRB, gente, é todo baiano, é todo do PT. Para conquistar o trânsito necessário no DF e chegar ao topo do governo ibanês, Augusto Lima contou com a influência política de sua esposa, Flávia Pérez, ex-Flávia Arruda. Foi casada com o governador Arruda, através do Instituto Terra Firme, doações do Master e uma rede de secretárias. O grupo ajeitava mimos e sustentação política para o negócio. Entenderam? Só que tem mais. Temos a chave do Planalto aqui. Em troca do fluxo financeiro, a contrapartida vinha em canetadas e influência de alto escalão na esplanada e no Congresso. O Wagner atuou na ampliação da margem de crédito consignado e monitorou a PEC 65 de 2023, que mexia no FGC. No dia em que a emenda do FGC foi incluída, Lima e Wagner falaram ao telefone por 9 minutos e 19 segundos. Usando Wagner como ponte, Guga Lima articulou a contratação de consultorias do ex-ministro Ricardo Lewandowski. No intervalo, antes de assumir o Ministério da Justiça, saiu do STF, foi para a Justiça, para dar verniz de idoneidade ao banco. Para furar o bloqueio definitivo e chegar a Lula, Guga Lima e Vorcaro contrataram quem? O ex-ministro Guido Mantega, com um salário estimado de 1 milhão por mês. Deu certo. No final de 2024, Mantega colocou o banqueiro dentro do gabinete de Lula, numa reunião secreta com Augusto Lima, com Vorcaro, com Alexandre Silveira, que é um personagem ainda pouco explorado nesse enredo todo, e com Gabriel Galípolo, então diretor de política monetária do BC e depois presidente do Banco Central. Uma análise mais profunda do celular de Augusto Lima e de novas informações obtidas ontem nas buscas colocam de vez o PT no centro do escândalo, atingindo em cheio a candidatura de Lula e colocando em alerta toda a cúpula petista que foi acionada pelo CEO do Master, não só nos últimos 2 anos, mas ao longo de toda a sua polêmica trajetória. Então, esse artigo pretende sintetizar o que aconteceu ontem, mas colocar isso dentro de um contexto histórico e mais amplo. Augusto Lima era o CEO, era quem fazia acontecer. O Augusto Lima não tem as histórias do Vorcaro, dos bacanais do Vorcaro, não tem, né? Então, a imprensa, é um personagem mais, vamos dizer assim, sem graça. Só que o Augusto Lima, inclusive com um temperamento muito forte, ele gostava de mandar pra cacete, e não aceitava não como resposta, ele era justamente o homem que fazia acontecer e que se relacionava com o mundo político e com o mundo jurídico e com o mundo financeiro. Por isso que ele era o CEO, né? Então, ele era quem realmente colocava o Banco Master, quem colocou o Banco Master nessa trajetória. E mais, foi ele quem contratou o Guido Mantega, quem contratou o Ricardo Lewandowski, quem conseguiu justamente a influência do Jacques Wagner para entrar no gabinete de Lula, tá? Para acessar o Banco Central. Quando você puxa a relação de visitas do Augusto Lima, você percebe que ele tinha acesso direto à cúpula do Banco Central de Galípolo. As reuniões foram várias, dezenas de reuniões que ele era recebido sempre pela cúpula do Banco Central. Então, a casa caiu, pessoal. A mansão, né? La Mansion caiu, Jacques Wagner. E você tá muito certo, você colocou muito bem colocado ali, ao mandar o recado para o Lula, porque, claro, que a coisa não se restringe à sua persona. Você é só mais um dentro desse enredo, Júlia Luci. É como